Aqui é a Andrea Brito, criadora e apresentadora deste podcast, que já ajudou muitas pessoas a se inspirarem, a sentirem-se melhor e repensar hábitos e atitudes do dia a dia. A ideia aqui é ter episódios curtos com histórias e mensagens para dar aquela dose de energia boa no seu dia. Sempre que você se sentir meio desanimado, sem inspiração, volte aqui. Inspire-se e seja inspiração para os outros. Dose de energia número 118, o efeito composto. Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos falar então de efeito composto e esse efeito composto nos nossos hábitos. Eu vou me inspirei hoje, na mensagem que eu estou trazendo para vocês, do autor Darren Hardy. O Darren Hardy é um cara que eu comecei a escutar podcast, áudios, vídeos dele, vários vídeos que eu já vi dele também. E tenho 2 livros dele, um deles que se chama O Efeito Composto, que é um livro muito bom, muito bom. Eu escutei o livro, li o livro e me inspirei nele para passar para vocês. Antes de contar a história do efeito composto, queria contar para vocês um mico que eu acabei passando por conta de ser um pouco tiete. Sim, eu sou bem tietona. Se eu vejo alguém que eu admiro bastante, como eu já contei em outro episódio para vocês, quando foi o caso do Gary Vee, fiz de tudo para ter certeza que eu ia conseguir conversar com ele e tal. Então, assim, quando tem alguém que eu admiro muito, eu dou um jeito de ir lá tirar foto, pegar autógrafo, enfim, essa sou eu. E Darren Hardy, eu já estava escutando vários vídeos dele e não fazia muito tempo que eu estava na corretora que eu trabalho hoje, e um dos meus coaches, que é um dos diretores do centro financeiro que eu trabalho, foi até quem me apresentou, Darren Hardy, me falou do livro que eu comecei a ler e tudo mais, e acho que hoje eu sei mais do Darren Hardy que ele mesmo, de tanto que eu gostei. E num evento que ia ter então da seguradora nível nacional, Canadá, ele me contou que no próximo evento que teria, onde eu iria participar, todos os representantes conselheiros iriam participar, o Darren Hardy estaria dando uma palestra. E eu quase fui à loucura. Eu não acredito que eu vou ver ele pessoalmente. E fiquei, muito entusiasmada. Eu não vi a hora de chegar aquele momento. E eu consegui sentar na primeira fileira, onde ia ter a apresentação, a palestra. E tava ali já tremendo, caderno na mão. Peguei meus 2 livros que eu tinha dele para levar para ele autografar. E esse diretor, o coach que estava comigo, falou: não, olha, a hora que ele terminar a apresentação, você corre lá atrás dele já para falar com ele e tudo mais. Só que o cara é estrela, tipo assim, ele não ele é um palestrante bem conhecido, bem renomado, um cara super, super, assim. Só que eu não tava nem aí, né? E daí ele fez a palestra dele, eu de frente para ele, tirei foto, filmei, tava assim toda felizona. E a hora que acabou a palestra dele, ele saiu então do palco, foi pro lado e o meu coach falou: vai atrás dele. Ai, gente, eu acho que eu era a única, assim, mais louca que conhecia esse Darren Hardy, assim, e parecia uma retardada. Eu de salto, toda arrumada, saindo correndo meio que na frente do palco para ir atrás do cara, para dar oi, para tirar foto, enfim. Chegando lá, o cara mal me viu, porque tinha segurança, tinha gente lá, me seguraram, falavam: ó, ele vai falar depois com as outras pessoas, agora não é hora. Mas só tava eu ali.
O cara não deu nem tempo dele olhar pra minha cara. Eu passei tanta vergonha, fiquei com tanta vergonha, porque, sério, eu parecia uma louca atrás dele. Aí teve um momento de tirar foto, a gente daí fez uma fila, que daí todo mundo, depois da palestra, gostou da palestra dele, queria tirar foto com ele. Eu tirei foto e conversei, falei, eu sou brasileiro, porque ele é casado com uma brasileira, esse Darren Hardy. E descobri pesquisando coisas dele, que vi que ele era casado com uma brasileira, que ele aprendeu a falar português, não muito, mas um pouco para pedir a mão dela em casamento. Então, assim, achei bem legal a história dele. Consegui, meus livros que eu tenho dele hoje são autografados e a foto que tiraram ficou horrível, no sentido que ela ficou extremamente borrada. Assim, eu tenho a foto ainda. Quem procurar no meu Instagram vai achar um dia, tem lá a foto que eu coloquei. Fiquei decepcionada que ficou toda borrada, mas enfim, tirei uma foto com ele, conversei com ele. E essas são as minhas loucuras de Tiet. E ele, o Darren Hardy, ele é um cara que aprendeu muita coisa com o Jim Rohn, que é um cara, um senhor já falecido, muito bom para quem gosta de assunto de desenvolvimento pessoal. Jim Rohn é bem bacana escutar os áudios, os vídeos dele. Então ele se baseou bastante no Jim Rohn, que foi o mentor dele. E ele já foi editor de uma revista de sucesso, então ele é bastante conhecido por entrevistar as pessoas mais famosas do mundo e fazer as melhores perguntas e tudo mais. E com isso ele lançou um livro que ele conta um pouco da história dele, e ele fala bastante sobre empreendedorismo, por isso que eu gostei muito, muito do assunto. E então o que eu ia trazer para o assunto de hoje é sobre o efeito composto, que é um livro dele que é super famoso também nessa área de desenvolvimento pessoal. E o livro ele fala assim, tem uma frase que ele fala assim: não importa o que você aprende, qual a estratégia ou a tática você implementa, o sucesso vem como resultado do efeito composto. Então não importa o que você quer aprender, o que você quer fazer, o resultado, o teu sucesso você vai ter de acordo com o efeito composto. O que é o efeito composto? Quando você tem, por exemplo, um investimento, quando você tem digamos que você tem R$1 investido, tá? E você ganhou 50 centavos no teu investimento, então agora você tem R$1,50. Quando você tem o efeito composto, quer dizer que agora você vai ter juros que vão render em cima de R$1,50 e não mais só em cima de R$1, entende? Então, cada vez que você tem um juros, quando a gente fala de juros compostos, você vai tendo juros em cima do real mais o juro que você já teve. Enfim, o que eu quero dizer, assim, que cada vez que você vai aumentando e vai tendo rendimento em cima daquilo que você tem, ele vai sempre dobrando, não dobrando, mas ele vai sempre aumentando e você vai ter então um efeito composto. E ele explica de algumas maneiras sobre esse efeito composto e principalmente sobre os nossos hábitos, porque muitas vezes a gente vê as coisas de uma maneira, é muito devagar, não vejo resultado. Só que ele mostra isso, que quando a gente faz algo consistente, por menor que seja a mudança de hábito que a gente faz, por menor que seja quando a gente faz ela consistente, você tem um efeito extraordinário lá na frente. Então ele conta algumas histórias. Que ele fala assim, ter hábitos positivos faz com efeito que são feitos constantemente, mudam e melhoram muito a sua vida. Então ele conta assim, se eu chegar aqui para você e falar assim, olha, eu vou te dar 2 opções, quero ver qual que você escolhe. Aqui eu tenho $3 milhões em dinheiro, tá aqui, você pode pegar agora e levar, ou eu te ofereço 1 centavo, só que esse 1 centavo ele dobra de valor a cada dia. E ele vai dobrar de valor a cada dia durante 31 dias.
que você escolhe agora? Tá aqui na tua frente, 3 milhões de dólares em dinheiro ou esse 1 centavo que dobra de valor a cada dia por 31 dias. A maioria das pessoas vai direto, não, 3 milhões, aqui que eu vou pegar uma moedinha de 1 centavo, eu quero os 3 milhões, passa aqui. Aí então você pegou os 3 milhões e o teu amigo ficou com a segunda opção, falou, tá bom, já pegou 3 milhões, eu pego o outro. E teu amigo pega ali o 1 centavo. Passa então 5 dias, você tá lá com teus 3 milhões e teu amigo tá com 16 centavos. Teu amigo não tá muito feliz e você, ainda bem que eu peguei os 3 milhões. Dia 10, você está lá com os seus 3 milhões e seu amigo está com 5 dólares e 12 centavos. Uau! Você ainda fala, claro, ainda bem que eu peguei meus 3 milhões. Dia 20, o seu amigo chegou, olha só, ele chegou a 5 mil dólares. 5 mil dólares, 243. Olha só, e você com 3 milhões. Cara, 20 dias já se passaram, você lá com os 3 milhões, já comprou a casa que você queria, o carro, tá fazendo festa, pagou todas as contas, tá aplicando teu dinheiro, tá feliz da vida. E o seu amigo ali no 20º dia com 5.243 dólares. E o tempo foi passando, até que chegou no dia 31 do mês, você com os seus 3 milhões, que já estava curtindo a vida, e o seu amigo, aquela moedinha de 1 centavo, aquele 1 centavo que ele tinha, virou 10.737.418 dólares e 24 centavos. Ele tem agora mais do que 3 vezes o que você ganhou. E o que isso mostra? Que a consistência durante o tempo é muito importante. Quando é feito todo dia, você tem um efeito extraordinário. Pareceu super longo 31 dias, mas valeu a pena? Nossa, e como valeu a pena? E para exemplificar de volta esse efeito composto, ele conta a história de 3 amigos. Então imagine 3 amigos que eles têm o mesmo salário, um salário de 50 mil dólares por ano, anual, esse é o salário básico, 50 mil dólares, já são casados, eles têm uma saúde praticamente parecida, com mais ou menos o mesmo peso. Os 3 amigos são o Larry, Scott e Brad. O Larry, ele é um cara feliz, ou pelo menos ele se acha feliz. E não pensa em fazer nenhuma mudança na sua vida. Ele tá bem do jeito que tá. O Scott, ele é um cara que resolveu fazer pequenas mudanças. Mudanças bem pequenininhas, mas são mudanças positivas na vida dele. Ele resolveu que todo dia ele ia ler pelo menos 10 páginas de um livro por dia. Ele, enquanto fosse ao trabalho, em vez de ficar escutando a rádio, ele ia escutar 30 minutos de áudio instrutivo, um podcast sobre desenvolvimento pessoal, alguma coisa que ensinasse ele. Ele estava determinado que ele queria mudar a sua vida. Ele leu um artigo sobre saúde e viu algumas dicas, escolheu resolveu então pegar uma dica dessas do que ele leu sobre a saúde para implementar na sua vida. E uma delas é que ele ia diminuir então 125 calorias por dia da sua dieta. Ele ia tirar essas 125 calorias. Podia ser um cereal a menos que ele ia comer, ou trocar até o refrigerante por água, mas ele ia fazer alguma coisa então para tirar essas 125 calorias por dia. Ele começou a andar mais, começou a controlar quantos passos ele fazia por dia e resolveu que ele ia fazer 1.000 ou 2.000 passos a mais por dia. Não era nada muito esforçado, ele não queria nada que fizesse ele desistir fácil, mas ele estava determinado. Ele queria fazer mudanças pequenininhas, que ele pudesse sustentar essas mudanças, pudesse continuar fazendo elas, sem com que ele ficasse logo cansado e desistisse. Então, coisas simples. E o Brad, o terceiro amigo, ele era um cara que não
começou a fazer umas pequenas decisões não muito boas na sua vida. Ele já comprou uma TV super enorme para colocar na sua sala, para assistir mais TV, mais seriados, mais filme. Ele gostava muito de assistir canais de receita, adorava fazer sobremesas, comidas mais confortantes, digamos assim. Montou um bar na sala dele, então, assim, pelo menos uma vez por semana ele tinha aquela dose de bebida alcoólica da semana. Nada exagerado, era só ele estava vivendo uma vida bem confortável e ele queria se divertir, ele queria aproveitar a vida. Depois de 5 meses dessas mudanças, ou nenhuma mudança, porque o Larry não fez nenhuma mudança, o Scott fez aquelas mudanças positivas, o Brad, mudanças não tão boas assim. Depois de 5 meses, você não viu nada demais de diferente neles. Nenhum dos 3 mudou como eles eram. O Scott continua lendo toda noite, escutando seus áudios inspiradores. O Brad ainda está curtindo a vida e trabalhando menos que puder. O Larry continua fazendo o que sempre fez. Mesmo que cada um deles tenha hábitos diferentes, 5 meses não é tempo suficiente, então, para a gente ver qualquer melhora ou piora na vida de cada um. Se comparar o peso deles, como que eles estavam, o corpo deles antes desses 5 meses e agora, você não ia ver praticamente nenhuma diferença. Depois de 10 meses, ainda não se vê mudança significativa nas suas vidas. Já passaram 10 meses e você não vê muita coisa que mudou, não. Não foi antes de 18 meses que algumas pequenas diferenças começaram a aparecer. Mas depois de 2 anos, uma diferença notável começou a aparecer entre eles. Quando deu 2 anos e meio, a mudança já era muito grande. O Brad tinha engordado bastante. O Scott estava um cara super em forma. 125 calorias por dia a menos em 31 meses fez o Scott perder 15 quilos. O Brad comia somente mais 125 calorias a mais por dia. E ele ganhou esses 15 quilos. E hoje o Brad pesa 30 quilos a mais que o Scott. Mas tem outra diferença ainda. O Scott investiu quase 1000 horas de leitura com bons livros, escutando áudios de desenvolvimento pessoal e colocou então seus conhecimentos em prática e ele conseguiu uma promoção no trabalho e teve um bom aumento de salário. E além disso, estava com um casamento muito feliz. Já o Brad não estava tão feliz assim no trabalho e seu casamento não estava nem um pouco bem. E o Larry? O Larry estava exatamente como estava 2 anos e meio atrás, exceto que agora ele anda um pouco mais amargurado e talvez arrependido. Com o tempo que passou, ele não fez nada. Gente, esse é o poder do efeito composto. Tanto com bons hábitos quanto com maus hábitos. É o fazer constante que o resultado aparece. O que você faz repetidamente. Depois de 2 anos e meio, a pessoa que usou seus bons hábitos pode parecer para alguém como o sucesso da noite para o dia. Mas, na verdade, o seu sucesso foi o resultado de pequenas boas escolhas feitas constantemente ao longo do tempo. Eu acho muito válida essa lição, porque todo mundo quer, todo mundo quer uma mudança drástica, rápida, para ontem. E é engraçado que esses dias eu tava explicando isso para os meus filhos, porque eu não lembro o que ele perguntou, o que o Rafa me perguntou que ele queria. Eu falei, mas leva tempo, não é assim. Ai, mas eu quero. Começou meio que fazer mamãe, assim, né? Criança de 10 anos fazendo mãe. Ai. Eu falei assim, Rafa, não é assim. Tem coisas que levam tempo. A gente precisa dar tempo para as coisas. Eu falei, quanto tempo leva para um nenê nascer? Ele, 9 meses. Eu falei, então, não dá para você falar assim para uma pessoa, nossa, descobri que tô grávida. Eu quero ter o bebê amanhã. Aí você começa,
Ai, porque eu quero que o neném nasça amanhã, porque ele tem que nascer amanhã, mas você acabou de descobrir que tá grávida. Tem 1 mês que o nenê tá dentro da tua barriga. O que você vai tirar? Não tem. O bebê precisa se desenvolver, precisa desse tempo. Então, tem coisas, na verdade, muitas coisas, quase tudo, tem o seu tempo certo. E isso, quando a gente aplica para coisas boas que a gente faz nos nossos hábitos, a gente precisa desses tempos, desses momentos. E é engraçado que, como ele conta aqui, 5 meses você não vê diferença, 10 meses você não vê diferença, às vezes passou 1 ano e meio, você começa a ver que tem um pouco de diferença. Nossa, falou que tá de dieta. Na verdade, ele nem tava de dieta, ele só trocou o refrigerante pela água. Então, fez algumas mudanças que no tempo, 1 ano, não viu. Mas quando deu 2 anos e meio, deu uma super de uma diferença. Já estava se sentindo mais fitness, mais saudável, porque tinha feito boas escolhas. Essas boas escolhas foram constantes durante esse tempo. Então, sim, a gente quer mudança, a gente quer rápido, a gente quer a pílula mágica para que tudo amanhã esteja resolvido, mas isso não existe. A gente precisa dar tempo, a gente precisa aceitar fazer pequenas coisas todos os dias para chegar no resultado que a gente quer. Beleza, gente? Espero que eu tenha conseguido passar para frente essa mensagem do efeito composto, que a gente consiga pensar em quais hábitos que não são difíceis de implementar, coisinhas fáceis que você consegue colocar na tua vida que vão fazer uma diferença para você no futuro e você vai ficar muito feliz de já ter começado. Beleza? Obrigada, gente. Beijo e até amanhã. Tchau, tchau. Muito obrigada por escutar o Dose de Energia. Se você gostou do que acabou de escutar, pode, por favor, compartilhar com seus amigos, família e colegas? Vamos distribuir doses de energia por aí. Esses áudios são criados para que todos possam escutar, pois todos precisamos de doses de energia e inspiração. Que tal tirar uma foto sua escutando e compartilhar nas redes sociais? Lembre de me marcar, porque eu quero comemorar junto com você. Esses áudios podem ser escutados sempre, a qualquer hora. Você pode achar mais informações sobre mim no meu site, andreabrito.com, ou no Instagram, dea.brito. Lembrando que Brito com 2 T's. E não esqueça, se está se sentindo meio desanimado ou precisando de inspiração, volte aqui e tome uma dose de energia. Obrigada!